Nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel. And they said, Nay, but we will have a king over us. E disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. That we may be like the nation, all nations. E nós seremos como a nação, todas as nações. And that our king may judge us. E o nosso rei nos julgará. And go out before us. And fight our battles. E sairá diante de nós e fará as nossas guerras. It was a time that, as in all times, that Esse foi um tempo, como em todos os tempos, people has never wanted God to lead them. que as pessoas nunca quiseram que Deus os dirigisse. They want their own way of leadership. Elas querem liderança do seu próprio modo. It was during the time of the days of Samuel, Foi durante o tempo dos dias de Samuel, the man of God, the prophet. o homem de Deus, o profeta. And he had been a just man and a good man, E ele tinha sido um homem justo, um homem bom, honorable, reputable, honrado, de reputação, true and honest with the people, fiel e honesto com o povo, never deceiving them and nunca os enganado, telling them nothing but straight, thus saith the Lord. e dizendo-lhes nada mais que o puro assim diz o Senhor. But the people had come to a place where Mas as pessoas haviam chegado ao ponto they wanted to change this program. de querer mudar este programa. They had looked upon the Philistines and the Amalekites, Haviam olhado para os filisteus e amalequitas, Amorite, Hittites, and the other nations of the world. amorreus, heteus e as outras nações do mundo, But it has never been in any age mas nunca foi, em qualquer era, God's intention for His people to act a intenção de Deus que seu povo agisse like the people of the world, como as pessoas do mundo, or to be governed ou que fosse governado, or controlled like the people of the world. ou controlado como as pessoas do mundo. God's people is always has been O povo de Deus, como sempre, tem sido a peculiar people, um povo peculiar, a different people, um povo diferente, a called out, a separated, chamado para sair, separado, an altogether different completamente diferente action in their em ways, sua ação, em seus modos, in their manner of living, em sua maneira de viver, than what the peoples of the world have. do que as pessoas do mundo têm. Their appetites for things, O seu apetite pelas coisas and all that their makeup e toda a sua formação has been always contrary sempre tem sido opostos to the things that the people of the world desire. das coisas que as pessoas do mundo desejam. And Samuel tried to tell them that that would not work. E Samuel procurou dizer-lhes que isso não funcionaria. He said, I think you are altogether making a mistake. Ele disse, acho que vocês estão cometendo um engano completo. But when the people said, Mas quando o povo disse, but we still want mas mesmo assim queremos to be like the rest of the people. ser como o resto dos povos. There's something about man and women Tem algo a ver com homens e mulheres that they long to be like one another. que desejam ser como outros. And there has only been one man ever lived on earth E só houve um homem que já viveu na terra, that was our example. que foi o nosso exemplo. That was the one that died for us all, E esse foi aquele que morreu por todos nós, our Lord and Savior, Jesus Christ. o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
He was the perfect example of what we should be. Ele foi o perfeito exemplo daquilo que deveríamos ser, Always about the Father's business sempre cuidando dos negócios do Pai and doing that which is right. e fazendo o que é certo. And no matter how much that Samuel E não importa quanto Samuel tried to persuade the people, tentasse persuadir as pessoas, continually they went after him elas iam atrás dele continuamente, day and night. dia e noite. We want a king. Queremos um rei, We want a man. queremos um homem, We want a man that we can say, queremos um homem do qual possamos dizer: this is our guy. este é o nosso guia. And that has never been the will of God. E essa nunca foi a vontade de Deus. It never was the will of God, Nunca foi a vontade de Deus, or never will be the will of God, ou nunca será a vontade de Deus, for man to rule over one another. que um homem governe outro. God rules over man. Deus governa o homem. God is our ruler, our king. Deus é o nosso governante, o nosso rei. And it's a very, very much of a peril of today, E é um perigo muito, muito grande hoje, because that man seems to have that same idea. porque o homem parece ter essa mesma ideia. They don't seem to be able to grasp that Não parece poder entender que God still rules man, Deus ainda governa o homem, instead of man ruling man. em vez do homem governar o homem. So they chose themselves a man named Saul, Então escolheram para si um homem chamado Saul, which was the son of Kish. que era o filho de Quis. Now, that's the kind of man Agora, esse é o tipo de homem that the people like to choose today. que as pessoas gostam de escolher hoje. The people does not seem to be satisfied As pessoas não parecem estar satisfeitas with the way that God com a placed maneira que Deus estabeleceu His church to be governed sua igreja para ser governada and controlled by the Holy ou Spirit. controlada pelo Espírito Santo. They want somebody, some man, Querem alguém, algum homem, some denomination, alguma denominação, some certain peoples to govern the church certas pessoas para governarem a igreja. that they're not able to Isso, elas não são capazes throw themselves completely into God's hands de and lançar-se completamente na mão de Deus to be spiritual, para serem to espirituais, be led by the Holy Spirit. serem guiadas pelo Espírito Santo. They want somebody Elas querem alguém to do their religion for them. para desempenhar religião para elas. Somebody that will tell them just how to do it, Alguém que lhes diga exatamente como fazê-lo e all about it. tudo que se trata disso. And it's a whole lot like today. E isso é parecido demais com o dia de hoje. We like to choose such people Também gostamos de escolher pessoas tais to control our church, para controlarem nossas igrejas, to control the church of God. para controlarem a igreja de Deus. Is not, it was not, Não é, nem foi, and it will never be the will of God e nunca será a vontade de Deus for such to be. que tal coisa seja assim. God is to rule His people, É para Deus governar o seu povo, to govern each individual. governar cada indivíduo. God's way for His church Da maneira que Deus tem para a sua igreja is to be led by the Holy Ghost é que ela seja dirigida pelo Espírito Santo and by His Spirit. e por seu Espírito. It isn't the will of God Não é a vontade de Deus that man should rule over que o man. homem governe o homem. God sent on the day of Pentecost Deus enviou no dia de Pentecostes the Holy Ghost o Espírito Santo to rule in man's heart para governar no coração dos homens and rule in his e life. governar sua vida. It was not meant for man to rule over man. Não era para o homem governar o homem, But we love to say that. mas adoramos dizer isso.
It's a very outstanding thing when we can say É uma coisa de destaque quando podemos dizer que we belong to such a great organization. pertencemos a uma organização tão grande. But man wants to rule Mas o homem quer governar and rule over man, e governar o homem. and man wants man to rule over him. E o homem quer que o homem o governe. He doesn't want to have God to rule. Ele não quer que Deus o governe.